Inequação do segundo grau, ou somente inequação quadrática. É o tema de nossa aula, vai ser a nossa primeira aula sobre o assunto. E nesta aula nós vamos trabalhar uma inequação simples, básica, para que você veja os procedimentos que você deve tomar para resolver uma inequação quadrática. E logo depois nós vamos passar para a inequação simultânea, que é um pouco mais detalhado, porém que utiliza do que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento aqui, tá certo? A primeira coisa que você precisa entender é que uma expressão ela é chamada de inequação a partir do momento que você deixa de lado o sinal de igualdade e passa a usar o que nós chamamos de desigualdade, tá certo? E aí você pode encontrar isso lá na função do primeiro grau, do segundo, logarítmica, exponencial e assim por diante. Nesse caso agora nós estamos trabalhando com inequação quadrática. A questão é, toda vez que você resolve uma inequação quadrática, qual que é o seu primeiro passo? O primeiro passo é justamente igualar ela a zero. Então, é o que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. E com isso, nós vamos encontrar justamente as suas raízes. Mas antes, vamos entender a pergunta que está oculta aqui. Essa inequação em si, ela quer saber o seguinte: quais os valores de x que eu posso assumir, de forma que quando eu substituí-los aqui, o resultado final seja negativo, menor do que zero. Então é justamente isso que nós vamos descobrir. Então o primeiro passo foi dado, que é igualar a zero, e aí nós caímos numa equação e vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para que a gente possa encontrar essas raízes. Nesse caso, nós temos o delta, já vou fazendo algo mais direto, b ao quadrado, então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Então, o discriminante vai ser aqui, ó, 9 menos 8, que é igual a 1. Delta maior do que zero, nós vamos encontrar duas raízes reais diferentes. Então, vamos lá, continuando. X é igual, nós vamos trabalhar agora com a fórmula de Bhaskara. Menos b. Então, o nosso b ele é menos 3, como a fórmula é negativa, então vai ficar aqui, ó, mais 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 1, que é 1, beleza? Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2, tá certo? Logo, nós vamos entender aqui que x', ou seja, a nossa primeira raiz será, se você somar 4 por 2, que é 2, e a nossa segunda raiz, se você subtrair, 3 menos 1 é 2 por 2, é 1. Então, vou pôr aqui, ó, x, duas linhas, igual a 1. Beleza. Esse foi o nosso primeiro passo. O segundo passo é nós montarmos aqui o esboço do gráfico. Então, por exemplo, vou fazer aqui de forma simplificada, né? Beleza? A concavidade de nossa equação aqui no caso, ela é para cima, porque o valor que acompanha x ao quadrado é maior do que zero. E como são duas raízes, ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Então, nós temos aqui, ó, as duas raízes. Estou fazendo de forma simplificada, pequeno, para que caiba. Então, nós temos o seguinte aqui, ó, as raízes. A primeira é 1, a segunda é 2. Tá certo até aqui? Fez sentido? Agora, eu vou colocar aqui, ó, o mais, o menos e o mais. Pronto. Feito isso, galera, o que acontece? Eu volto na pergunta do problema. Então, olha só, quais valores de x que nós vamos assumir, de forma que o resultado final, quando eu substituir aqui, seja negativo. Ou seja, se vocês observarem o nosso esboço, é justamente esse intervalo aqui, ó. Todo valor de x que eu pegar entre 1 e 2 e substituir aqui, na nossa equação, o resultado final será negativo. E é isso que nós temos que fazer. Só que agora a gente coloca o quê? A solução final. Então, olha só. Nesse caso aqui, nós temos um x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x, que por sua vez é menor que 2. Se aqui fosse, veja bem, se aqui fosse menor ou igual, você poria também aqui menor ou igual, mas não é o caso. Fechou? Então, nós acabamos de resolver uma equação básica. Tranquila, tá certo? Agora nós vamos dar um passo a mais. Nós vamos trabalhar com a inequação simultânea.
Aí você fala assim, como que é esse negócio? Olha só, eu peguei o exemplo. Veja que nós temos duas desigualdades. Então existem ali duas inequações embutidas. Só que aquilo ali, pessoal, é a mesma coisa que sistema. Então é a mesma coisa, só que escrito de forma diferente. Então o nosso primeiro passo para ficar melhor é nós quebrarmos isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, inequação 1 e eu tenho aqui em cima inequação 2. Então eu separo, resolvo cada uma do jeito que nós fizemos aqui e no final a gente vai montar uma tabelinha onde nós vamos trabalhar com a intersecção entre as duas. Então, mas vamos deixar essa parte para o final. Então, primeiramente, eu vou pegar essa inequação ali, que é o seguinte. Vou colocar aqui, ó, inequação 1. X ao quadrado menos 2x menos 8. Isso é maior ou igual que menos 8, correto? Veja, eu peguei de lá para cá, ó, para ficar esteticamente melhor. Eu vou passar para cá, então eu tenho o seguinte. X ao quadrado menos 2x, quando eu passo o menos 8 para cá, ele vem mais 8. Mais 8 com o menos 8 é 0. Então, maior ou igual a 0. Pronto. Você já está percebendo que nós caímos numa inequação quadrática, no caso, incompleta. Mais rápido ainda para resolver. Então, vamos dar o nosso primeiro passo. Igual a 0. X quadrado menos 2x igual a 0. Então, eu estou diante de uma equação do segundo grau incompleta, tá certo? Se você quiser utilizar a fórmula de Bhaskara, fica à vontade, não é preciso, né? Nesse caso, nós vamos aplicar um dos métodos, que é fator comum. Então, nós vamos colocar o x em evidência. Então, vai ficar assim, ó, x que multiplica x menos 2 igual a 0. Então, nós estamos diante com o que chamamos de produto de dois termos iguais a 0. Pega o primeiro termo, igual a 0, que é x. Então, x é igual a 0. Ou você pega o segundo termo, que é x menos 2, igual a 0. Aqui você vai concluir que x é igual a 2. Então, as raízes dessa equação são 0 e 2. Aí, você vai fazer um esboço simples, como nós fizemos ali. E nesse caso, ó, o valor que acompanha x ao quadrado é maior do que 0. Então, também a concavidade é para cima. Vai tocar o nosso eixo em dois pontos diferentes, que são as nossas raízes. Então, eu tenho aqui, ó, 0 e 2. Pronto. E os sinais? Mais, menos, mais. Bom, aí, se você fosse pensar só nessa inequação, ó, quais os valores de x que você vai assumir, de forma que o valor final seja maior ou igual a 0. Então, eu estou falando dessa parte aqui, ó. Essa parte e essa parte aqui. Fechou. Resolvemos a primeira. Agora, nós vamos pegar a segunda inequação. Vou colocar aqui, ó. Certo? Ou seja, x ao quadrado menos 2x menos 8 menor ou igual a 0. Essa aí já está montada. Já vamos dar o nosso primeiro passo, que é igualar a 0. Então, vai ficar aqui, ó, x quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Beleza. Resolvendo, discriminante, ó, delta é igual a b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Então, delta é igual a 4 mais 32, que é 36. Mais uma vez, delta maior do que 0, duas raízes diferentes. Então, aqui, ó, a variável é x, x é igual, pela fórmula, menos b, o nosso b vale menos 2, fica 2, mais ou menos, raiz quadrada de 36, que é 6, tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, daqui, galera, ó, x', se você somar, 8 por 2, que é 4, ou x duas linhas, se você subtrair, dá menos 4 por 2, que é menos 2. Beleza. Feito isso, você vai fazer o seu esboço. Da mesma forma, ó, fazer aqui no cantinho para caber. A concavidade é para cima, o valor que acompanha x ao quadrado é maior do que 0. Então, eu tenho essa situação aqui. Aqui nós temos as raízes, então eu coloquei aqui menos 2 e coloquei aqui 4. E aí eu tenho mais, menos, mais. E aí a gente volta na pergunta, ó.
quais os valores de x que nós vamos assumir, de forma que quando você substituir aqui, o valor final seja menor do que zero, ou seja, negativo. Pelo nosso esboço, é justamente esse intervalo aqui, ó. Pronto. Feito isso, agora você precisa unir a situação, porque se trata de uma inequação simultânea, tá? Então a gente tem que encontrar uma única resposta juntos. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a primeira inequação, tá certo? Vou chamar aqui, ó, de 1. Eu vou pegar uma reta para a segunda inequação. E eu vou pegar uma terceira para a intersecção das duas. Então, eu vou colocar assim, ó, a inequação 1 interseccionando com a 2. Estou fazendo espremidinho aqui, mas dá para entender, ó, o símbolo da intersecção. Bom, o que acontece? A primeira está aqui. E aí, olha só, maior ou igual, ou seja, bolinha fechada para as nossas raízes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0 e 2. Então, vou colocar mais ou menos aqui, 0 e 2. E aí, eu estou pegando aqui, ó, menor do que 0, maior do que 2. Então, eu estou pegando essa parte aqui e eu estou pegando essa parte aqui, beleza? Agora, eu vou pegar a inequação 2, ó, menos 2 e 4. Como é menor ou igual, bolinha fechada também. Lembrando, quando eu coloco, ou quando eu digo bolinha fechada, é porque, por exemplo, aqui, ó, 0 e 2, eles pertencem ao intervalo. Se fosse bolinha aberta, que é aquela bolinha que a gente não colore, aí esses valores dados, eles não pertencem ao intervalo. É só você pensar dessa forma. Então agora a inequação 2 está aqui, ó, menos 2 e 4. O menos 2, ele vem antes do 0. Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui, menos 2, certo? E o 4 vai depois do 2. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ok? E aí, ó, eu estou pegando o intervalo de dentro. Então é essa parte aqui, ó. Fechou? Aí agora você projeta os valores visíveis na última reta. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou até fazer de vermelho. Vou pegar aqui, ó, vou projetar aqui, vou projetar aqui, vou projetar aqui e aqui, ó. Pronto. O que acontece? O menos 2 pertence aos 2, então eu vou deixar aqui, bolinha fechada. Nós temos o 0, que também pertence aos 2. Nós temos aqui o 2, ó, beleza. E nós temos aqui o 4. Agora você pega justamente a intersecção. O que as duas retas têm em comum? Se vocês observarem, essa parte aqui, ó. Então eu tenho essa parte e aí eu tenho essa parte aqui, ó. Beleza? Fechou? Ótimo. Então agora você pega a solução final, ó. X pertencente aos reais, tal que, vou pegar aqui, ó, menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 0, tá certo? Ou 2 menor ou igual a x menor ou igual a 4, e aí você fecha a solução final. Muito bem. Inequação é um pouco demorado, mas se você pegar a trajetória amanhã, não é difícil. Vocês viram aqui. Então nós trabalhamos a primeira ideia de inequação e depois nós já passamos para a inequação simultânea. Tá certo? Então é isso aí. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!